Olá, turminha, aqui quem fala é o Doutor Resumo, com mais um resumo super bacana aí pra vocês. Aproveitando que semana passada a gente estudou bastante, aprendeu aí várias coisas diferentes, né? Nada mais natural que a gente faça uma revisão para que a gente possa aí fixar esse conteúdo e, é claro, nos prepararmos para aprender novos assuntos, tá bom? Toda sexta-feira vou trazer aqui um vídeo, seja com mapas mentais ou então com slides, para que a gente possa aprender juntos e revisar todos os assuntos, tá certo? Então, não se preocupem se você perdeu alguma aula, porque a gente vai estar aí revisando sempre, beleza? Então vamos lá, o que é que eu vou fazer hoje com vocês de revisão? A gente vai trabalhar aí só através da conversa, tá certo? Eu vou falar aqui um pouquinho com vocês os assuntos que vocês estudaram com o professor Michael e que vocês viram comigo ali através dos mapas mentais. Se por acaso você não viu o mapa mental ainda ou não assistiu alguma aula passada, o professor Michael vai marcar para vocês o canal do YouTube, tá certo? E é claro, a playlist ali, ó, para que vocês acompanhem tanto a aula gravada anteriores, quanto os mapas mentais. Vocês vão ter aí tanto mapas mentais desse ano, quanto os mapas mentais que eu já trabalhei ano passado com a turminha do quarto ano. Ok? Então, prontos aí, peguem os materiais. Não esqueçam de copiar as principais informações que vocês escutarem aqui nesse vídeo. E vamos nessa. Primeiramente ali, ó, em história, o que foi que aprendemos na semana passada sobre história? Estudamos a questão das fontes históricas, não é isso? A gente vai dividir aí em dois grandes grupos, as fontes materiais e imateriais. E nós estudamos também um pouquinho sobre a marcação do tempo histórico, beleza? A gente vai estudar justamente a questão das mudanças e das permanências ao longo do tempo. Vamos ver aqui, com relação à questão das fontes documentais. Como eu já falei, né? Temos aí as fontes materiais e as fontes imateriais. As fontes materiais são aquelas que nós temos um suporte, ou seja, alguma base onde esse registro possa permanecer, tá certo? Por exemplo, eu posso ter aí, no caso das fontes escritas, papel, posso ter aí, por exemplo, pedras, tá certo? Onde as pessoas antigas escreviam, ok? Então essa aí vai ser uma fonte material, porque ela possui justamente um suporte, um registro físico, tá? Um registro aí que eu posso aqui pegar. Mas será que existe apenas a fonte escrita como fonte material? Não. As imagens também são uma fonte material, tá certo? Tanto desenhos, pictogravuras, arte rupestre, fotografias, filmes, são aí justamente essa questão das fontes materiais visuais, tá? Então aí nós temos dois tipos, a escrita, fonte material escrita, e a fonte material visual. Mas doutor, resumo, quer dizer que ou eu tenho uma ou eu tenho outra? Sim, basicamente sim, essas são as duas principais fontes materiais, tá certo? É claro que vai existir aí sempre alguma definição mais detalhada, mas a gente não vai entrar nesse assunto aqui agora, tá bom? Outro fator importante aí para você lembrar, já anotar se você não anotou na aula de hoje, é que às vezes um determinado registro histórico pode pertencer a mais de um tipo de fonte histórica. Por exemplo, aí no caso dos filmes, além aí da imagem, né? Nós também vamos ter o som, tá? O som aí ele pertence também a uma fonte material, né? Claro, mas ele não é uma fonte material visual, tá certo? E sim sonora, tá bom? O que mais que a gente pode falar? Deixa eu ver aqui a escrita, assim ó, a escrita dos egípcios não eram com palavras como nós temos hoje em dia, não eram ali com as sílabas ou com o alfabeto, na verdade eram com imagens, os chamados pictogramas, né? Que eram desenhos de vários objetos ou animais, que combinados davam aí o sentido ao texto. Então, essa escrita egípcia é tanto uma fonte material escrita quanto visual, tá certo? Ok? Entendeu até aqui? Se você não entendeu, volta um pouquinho para poder copiar. Seguindo, fontes imateriais. Então, de forma simples, rápida, fácil para você entender. Fontes imateriais são aquelas que não possuem um suporte físico, ou seja, tudo aquilo que pertence à tradição,
seja a tradição oral, seja a tradição aí do movimento, tá certo? Que é passada de uma geração a outra geração, principalmente pela fala. Exemplo, cantigas, a religiosidade, a forma de se vestir, comidas típicas, tá bom? Elas são aí justamente passadas uma tradição oral, tá? Comida, embora ela seja aí considerada uma fonte material, ela também tem aí um certo pé na questão da imaterialidade, tá certo? Porque eu não vou ter, como dizer assim, um suporte fixo para ela, tá bom? Tranquilo? Então essa aí é a parte sobre fontes históricas e, é claro, as definições menores delas. Com relação à questão do tempo histórico, o tempo histórico vai ser dividido em dois grandes momentos. A pré-história, que seria tudo aquilo que aconteceu antes da história, antes da invenção da escrita, e a história como nós conhecemos, que vai ter vários períodos diferentes que a gente vai estudar nas próximas aulas. Para facilitar o seu entendimento, nosso calendário, o calendário ocidental, tá? Ele utiliza da sigla AC para todos os eventos que ocorreram antes de Cristo. Esse calendário ele foi zerado para justamente aí marcar esse momento de ruptura na história, tá certo? Diferente do que acontece no calendário oriental. Embora eles utilizem também o calendário ocidental, o calendário oriental, como é no caso da China, tá? Ele vai marcar o ano como se já estivesse no ano 3000 e pouco, tá certo? Então é só um detalhezinho aí para você compreender. Eu vou continuar com mais uma parte aqui, falar agora sobre português. Continuando a nossa aula, na parte aí sobre português, a gente estudou justamente na semana passada com relação ao gênero fábulas. Mas se lembra o que é o gênero fábulas? Não? O gênero fábulas é um gênero textual, tá certo? Que surgiu aí da tradição oral. Lembra lá que eu falei em história sobre materiais que surgem através da tradição oral, que é passada de uma geração para outra através justamente da oralidade, através das palavras que são ditas. Pois então, um exemplo aqui bem claro disso são as fábulas, que vão aí ser transmitidas sempre da geração mais antiga para ensinar a geração mais nova. E nisso podemos ter várias versões diferentes de uma mesma fábula. Um dos principais autores que é reconhecido aí na história por ser o maior fabulista seria Esopo, tá? Embora ainda não saiba se essa pessoa realmente existiu ou se é apenas alguém que se atribui essas fábulas mais antigas. Então aí as fábulas elas iniciaram, elas surgiram de forma oral e depois elas mais à frente foram escritas para que todos pudessem ler e conhecer. Qual é o propósito da fábula? Todo texto, tá? Anotem aí para você não esquecer, todo texto tem um propósito, uma intenção ou um objetivo de existir, tá bom? E o propósito das fábulas é bem simples, é ensinar uma lição moral de forma divertida a todos os leitores, seja aí crianças, jovens ou adultos. E como é que ela faz isso? Simples, ela vai utilizar ali uma historinha curta, primeiramente. Ela vai utilizar ali de personagens que normalmente são animais, que se comportam e falam como seres humanos, para que aí as pessoas possam, observando de fora, tá? Elas possam perceber que certos hábitos, certos comportamentos são bons ou são ruins, e assim corrigir na sociedade, tá certo? Então é que os personagens das fábulas são chamados de personagens tipo, ou seja, são aqueles personagens que não se referem a uma pessoa em específico, mas a um grupo de pessoas que tem aquele comportamento comum. Como é o caso, por exemplo, do leão, o exemplo aí do orgulho, né? De se achar o mais forte, o mais poderoso. O ratinho, humilde, tímido, mas ainda assim sabe honrar o compromisso, sabe ali cumprir com o que deve. O macaco, o gato que tenta ser o mais esperto, tenta arranjar ali formas de ganhar em cima do outro, tá bom? E tantos outros animais aí com tantas personalidades e tantas características diferentes, tá bom? Então vamos lembrar aqui a estrutura básica da fábula para vocês. Primeira coisa, nós vamos ter ali o título, que geralmente diz quais são os personagens da história ou o que a história vai trazer. Depois disso, nós vamos ter a introdução, onde os personagens vão ser apresentados juntamente com o local onde eles estão.
E é claro, também vamos ter aí o desenvolvimento, que é onde a história ela vai estar se passando, o enredo dessa história vai estar acontecendo. Lembrando, a fábula é um texto narrativo, tá? E assim como todos os textos narrativos, ela vai ter a questão do local onde a história se passa, um tempo onde a história se passa, tá certo? Mas ela vai ser mais curtinha que outras narrações, tá bom? Então, geralmente a gente tem 2 ou no máximo 3 parágrafos para esse desenvolvimento. Terminou o desenvolvimento ali no finalzinho, mas ainda não concluiu, a gente vai entrar no clímax, que é o ponto mais alto da nossa história, que é quando essa fábula, tá? O problema ali tem que ser resolvido, porque a história não pode mais se prolongar. Ao ponto que ele é resolvido, nós temos aí a conclusão com um final feliz, com o pessoal aprendendo a lição ou não, e com isso se dando mal, tá? E por fim ali, nós vamos ter a lição moral que a fábula quis trazer para vocês. Geralmente é uma frase curta ou um provérbio para incentivar esse aprendizado em todos os leitores, tá bom? Tranquilo? Então essas aí foram as informações básicas com relação à fábula. Se eu me esqueci de alguma coisa nessa revisão, não tem problema, porque depois a gente retoma em outras ocasiões também. Vamos lá, em matemática, para a gente resumir rapidinho aí o que a gente aprendeu já nessas aulas. Em matemática, nós tivemos aí a questão das medidas de tempo, não é isso? E aprendemos o quê? Que nós temos aí 2 instrumentos básicos atualmente que nos servem para medir o tempo. O relógio, tá? Eu vou entrar inclusive aí, vou acrescentar o cronômetro, tá bom? Que serve aí para medir os segundos e os minutos. E também temos o calendário, que serve para medir dias, semanas, meses e anos, ok? Então vamos lá. No relógio nós vamos ter ali marcando as medidas do segundo, né? Ponteiro vermelhinho, rápido. Ponteiro grande marcando os minutos. Ponteiro pequeno marcando as horas. E nós temos aí esses 3 elementos. A cada 60 segundos eu vou ter 1 minuto. A cada 60 minutos eu vou ter 1 hora. E a cada 24 horas eu completo aí justamente um dia. Para eu formar 60 segundos, o ponteiro vermelhinho tem que girar do 12, novamente chegando no 12, e aí completando assim uma volta. A mesma coisa acontece com o ponteiro grande. Partindo do 12, ele tem que dar uma volta completa para ter aí 1 hora. Tá? E para eu dar aí justamente as 24 horas, já que o relógio analógico tem 12 horas, eu tenho que dar 2 voltas completas com o ponteiro pequeno. E assim eu tenho 24 horas ou um dia. No calendário, você já sabe aí, né? Cada dia tem 24 horas, a semana tem 7 dias e o mês aí vai ter 4 semanas ou 30 dias mais ou menos, tá certo? E a gente vai ter outras definições como bimestre, trimestre, que é a quantidade de meses referentes aí nessa questão. E no final, a gente tem no calendário o ano, que tem 365 dias, com exceção do ano bissexto, tá certo, minha? Pronto, então, isso aí foi a revisão básica para você lembrar na parte de matemática. Depois a gente vai ver alguns cálculos aqui. E com relação a religião, simples, rápido e fácil para vocês aí, ó. Religião a gente estudou com relação aos ritos, não é isso? Rito é toda forma de tradição, toda forma de prática de uma religião, tá certo? Para que as pessoas elas possam expressar a sua fé. Cada religião vai ter seu próprio rito, seja de passagem, seja aí de comprometimento com outra pessoa ou com a sua própria religião. E com isso, pessoal, a gente encerra a nossa correção, a nossa revisão semanal.